Os fins justificam os meios. A Ordem dos Jesuítas, fundada na primeira metade do século XVI para combater o protestantismo, nunca ensinou que todo e qualquer meio, mesmo que criminoso do ponto de vista da moral católica, seria legítimo, desde que nos conduzisse ao objetivo, isto é, ao triunfo do catolicismo. Esta doutrina contraditória e psicologicamente inconcebível foi malevolamente atribuída aos jesuítas pelos seus adversários protestantes e, por vezes, católicos, os quais não tinham escrúpulos na escolha dos meios para atingirem os seus fins. Os teólogos jesuítas, preocupados, tal como os das outras escolas, com o problema do livre-arbítrio, ensinavam na realidade que um meio pode ser indiferente em si mesmo, mas que a justificação ou a condenação de determinado meio é comandada pelo fim. Um tiro de pistola é em si mesmo indiferente. Disparado contra um cão raivoso que ameaça uma criança é uma boa ação. Disparado para assassinar ou para exercer violência sobre outrem é um crime. Os teólogos daquela ordem religiosa não queriam dizer mais nada que não fossem estes lugares comuns. Quanto à sua moral prática, os jesuítas formavam uma organização militante, fechada, rigorosamente centralizada, ofensiva, perigosa não só para os seus inimigos, mas também para os seus aliados. Pela sua psicologia e os seus métodos de ação, os jesuítas da época heróica distinguiam-se do cura ordinário, como os guerreiros da Igreja se distinguem dos vendilhões. Não temos razão alguma para idealizar uns e outros, mas seria totalmente indigno considerar o guerreiro fanático do ponto de vista do vendilhão estúpido e preguiçoso. Sem sairmos do domínio das comparações puramente formais ou psicológicas, podemos dizer que os bolcheviques estão para os democratas e os social-democratas de todas as nuances, como os jesuítas estavam para a remansosa hierarquia eclesiástica. Ao lado dos marxistas revolucionários, os social-democratas e os socialistas centristas parecem uns atrasados ou uns charlatões comparados com os médicos. Não há questão nenhuma que tenham prescrutado. Acreditam no poder dos exorcismos e torneiam temerosamente os obstáculos à espera de um milagre. Os oportunistas são remansosos feirantes da ideia socialista, enquanto os bolcheviques são seus militantes convictos. Daí o ódio que lhe é votado e as calúnias de que se alimentam homens que possuem em grandes quantidades os mesmos defeitos que eles, defeitos condicionados pela história, sem terem nenhuma das suas qualidades. A comparação entre os jesuítas e os bolcheviques é ainda bastante superficial. São mais do domínio da literatura do que da história. Em função dos caráteres e dos interesses das classes que os apoiavam, os jesuítas representavam a reação e os protestantes o progresso. Os limites desse progresso exprimiam-se por surturno, de uma forma imediata, na palavra dos protestantes. A doutrina de Cristo, reconduzida à sua pureza, não impediu de maneira nenhuma o burguês Lutero de incitar a Alemanha a exterminar os camponeses revoltados, esses cães raivosos. O doutor Martinho considerava manifestamente que o fim justifica os meios, antes dessa regra ser atribuída aos jesuítas. Já os jesuítas, rivalizando com os protestantes, adaptaram-se cada vez mais ao espírito da sociedade burguesa, e dos 3 votos iniciais, pobreza, castidade e obediência, só conservaram o último, sob uma forma de resto bem atenuada. Do ponto de vista do ideal cristão, a moral dos jesuítas decaiu tanto mais quanto não deixaram de ser jesuítas. Os guerreiros da Igreja tornaram-se seus burocratas e, como todos os burocratas, uns refinados patifes.